Nós estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando sobre o frigorífico Renner. Nesse segundo bloco, nós continuamos conversando com a jornalista Janaína Azevedo Lopes, mas agora também recebemos o seu Pedro Martins, que é ex-funcionário do frigorífico. Seu Pedro, por favor, conta um pouquinho da sua relação com o Renner. Bem-vindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de vocês e para mim é uma satisfação muito grande, principalmente falar a respeito do extinto frigorífico Renner e mais também do clube que até hoje, graças a Deus, está lá e está bem. Então, para a gente é uma satisfação a gente falar nisso aí. Quanto tempo o senhor trabalhou no frigorífico mesmo? Eu trabalhei 2 anos, eu comecei em agosto de 66 e fui até agosto de 68. E a relação com o clube começou depois disso? Começou já no início da sua história também com o frigorífico? Como é que foi essa relação com o clube? Na verdade, quando eu fui trabalhar no frigorífico Renner, eu já militava no futebol, mas em outro clube aqui em Montenegro. E quando eu cheguei lá, eu sempre fui um abnegado, né? E fui convidado. Quando eu comecei lá, eu comecei como guarda-esporte. Guarda-esporte é aquela pessoa que cuida da roupa do jogador, fardamento, como se diz, né? E então, assumi em 66 lá e gostava bastante e joguei também um pouco no tempo que ainda era da firma. E aí depois, por motivos que eu sempre fui um cara assim, meio engraçado, eu sempre fui um cara difícil de lidar. E aí, na verdade, eu fui para a rua do frigorífico Renner, mas por desavença, né? Mas desavença, assim, momentânea. E como eu sou muito pavio curto, como se diz na gíria, eu sempre me tornei uma figura difícil, às vezes de lidar, mas muito, muito assim, responsável do serviço e tudo, mas fiquei com aquela amizade lá. E hoje, a pessoa que tive o desacerto com ele é um grande amigo meu e tudo, e fiquei um amigo, né? E eu, por incrível que pareça, eu fui o primeiro presidente, sem ser funcionário da firma, a ser presidente do clube lá. E eu já não estava mais na firma, né? E até fui colocado lá pelo Júlio Alfredo Renner, e aí ele já tinha assumido o comando do frigorífico, e aí eu fui o primeiro presidente sem ser funcionário da firma, porque eu tive um bom relacionamento, muito, muito, muito grande com o Júlio Alfredo também, né? Que nós regulamos mais ou menos de idade, e até hoje somos grandes amigos, e o Júlio, eu acho que para ele é uma satisfação, porque ele entregou para mim, na época, antes do frigorífico ir à falência, e graças a Deus, até hoje, o clube está funcionando. Quando o senhor fala do frigorífico Renner, qual é a melhor lembrança que vem? Assim? Não, a lembrança foi para mim a melhor firma que já existiu até hoje em Montenegro. Porque além da gente ter uma amizade muito grande lá dentro, que era uma família, os produtos também que o frigorífico Renner fazia era inigualável, né? Então, a gente pegou aquele carinho, pegou aquele amor pelo frigorífico e haja visto que até hoje eu estou segurando a barra lá no clube, porque sobrou o clube, de toda aquela história bonita que teve para Montenegro. Janaína, nessa história se assemelha aos outros depoimentos. Né? Exatamente. O que o seu Pedrinho fala era o que a maioria dos outros entrevistados falaram. O seu Danilo Vogel, que o seu Pedrinho me mostrou a casa dele, porque eu não conhecia, não sabia onde ele morava, não conseguia o telefone. A dona Clélia, o senhor também conheceu a dona Clélia? Sim, até o Agenor de Souza, que é o popular Noxa, que já está com 80 e tantos anos. O seu Noxa foi o meu entrevistado mais antigo. Porque eu, na época, eu era meio gurizão ainda, cabeça louca, né, e tudo, mas eu sempre fui muito trabalhador e, graças a Deus, muito honesto, né? Então, isso aí a gente se apega muito com essas pessoas. E o seu Noxa lá, por exemplo, foi um pai que eu tive lá dentro. E ele foi jogador também, né? Sim, foi jogador. O Noxa foi bicampeão estadual do campeonato de firma disputado, que é o Campeonato César, né? Que foi os maiores títulos que o Renner teve até hoje.
É uma baita história. Então. E em 1980, né, foi decretada a falência, então, do frigorífico. Sim. Como é que foi para o senhor ter essa notícia também, já que fez parte da história do frigorífico, já que tem tanto carinho também pelo Foi uma notícia, assim, desagradável e, inclusive, foi um corre-corre. Porque, na época, o Sérgio Bender, que hoje está no asilo aí, e sabia da história também do Reno tudo, e ele foi o primeiro que me comunicou. E na época eu era presidente do clube. E então foi aquele corre-corre, porque a gente não sabia se ia ficar com o clube ou não. Aí depois veio a Copave para Montenegro. Mas a Copave já veio uma firma assim, já quase em fim de carreira, como se diz, né? Mas a gente teve um acerto, primeiro o desacerto, né? E depois, então, o acerto. E aí, quando a gente estava tudo mais ou menos certo, veio a falência da Copave também. E aí, o Banco do Brasil, se eu não me engano, foi o que assumiu lá. E aí, então, foi aquele corre-corre mais uma vez e foi difícil. Então, e aí depois foi para o Estado, aí o Estado cedeu que lá para a Brigada, e aí foi mais um corre-corre. E aí teve 10 anos, até quando o Estado assumiu, que a gente ficou naquela ali também, né? Infelizmente, eu era o presidente de novo. Mas ainda bem, eu era o presidente, já sabia de toda a história, né? Mas aí, contando com uns amigos aí, tudo, a gente hoje é do clube lá, escriturado, né? E então é um descanso, porque o clube teve um crescimento muito grande depois que aquilo ali, depois de 10 anos, né? Aí a gente negociou e o Lazier Martins nos deu uma mão muito grande. E então ele negociou com o Estado e a gente conseguiu aquela área ali, escritura em nome do clube. E manter o clube até hoje é uma forma de manter o Renner vivo diretamente mesmo? Pelo menos a história do Renner, o nome do Renner, né? Eu lembro que o seu Gaspar, logo que aquilo ali entrou em atrito, o seu Gaspar Renner nos deu uma mão muito grande. Também nos ajudou muito e ele disse, olha, cuida bem disso aí, isso aí é a história do frigorífico Renner, é o clube que vai ficar. Então nos deu uma mão muito grande e pagou a pena mesmo. Olha, foi uma coisa que até hoje a gente se emociona. Porque o campo chegou a ser tomado pela Brigada, né? Eles chegaram a lacrar o campo, onde o Renner estava funcionando, tinha as atividades normais, mas em função de ter sido tudo tomado pelo Estado, com a falência, eles se apropriaram da área também. E o frigorífico, o clube conseguiu reverter com o Estado, né, e com a ajuda do na verdade, nós tivemos que entrar na justiça primeiro para requerer a posse de novo. Aí entramos na justiça, a justiça nos deu a posse. Mas aí ficou aquela bronca de justiça, né? E sabe como é que é a justiça? É morosa e a gente teve umas dificuldades muito grandes. Mas na época nós tínhamos aí o presidente aí já era um advogado, né? E aí a coisa se tornou mais fácil. E nós tivemos sorte também que na época o juiz que estava decidindo aí, ele tinha sido funcionário do frigorífico Renner. Foi o João Carlos da Silveira. E aí então a coisa ficou mais fácil. O pai do Lazier também, né? Que também ajudou, intercedeu junto ao Estado. E fundador também do clube, né? E hoje como é que está o clube? O clube hoje, graças a Deus, está muito bem administrado. O presidente que tem hoje lá é uma pessoa interessada, uma pessoa honesta, trabalhadora. E o grupo que ajuda ele também é um grupo muito grande. E, graças a Deus, o clube está muito bem estruturado. Hoje é uma referência no futebol da várzea. Na época das reportagens, foi em 2014, era bem naquela época mesmo que se falava da implosão das ruínas, né, do frigorífico. Exatamente.
Qual foi, nesse aspecto mesmo, a cidade ficou meio dividida, né, se eram a favor ou não, né, dessa Sim. implosão, porque é realmente um marco na história de Montenegro. Nos depoimentos que tu ouviste, assim, ao longo dessa série de reportagens, o que as pessoas te falavam a respeito desse aspecto, assim, dessa questão? Isso era bem interessante, porque as pessoas... era dividida a percepção das pessoas. Tinha os que me falavam assim... eu não quero que aquilo seja... Eu quero que seja recuperado, eu acredito que pode ser recuperado, não pode implodir. E tinha quem me dissesse que a história já acabou, já não se tem mais o que fazer, não se pode recuperar, então tem que permitir que se derrubem para fazer alguma coisa nova. Então era meio dividido, assim, entre quem teve essa trajetória dentro da fábrica e no entorno, enfim... sobre o que se poderia fazer, assim, um aspecto interessante da memória, né? Tem gente que queria que aquilo continuasse, e teve gente que disse, não, agora vamos aceitar que acabou a era do Renner e vamos fazer uma coisa nova. Mas acabou sendo demolida por determinação da justiça. Teve um embargo no meio da obra, da Secretaria de Meio Ambiente. A obra ficou paralisada até que em janeiro de 2015, acho que foi nos primeiros dias, o que restava da estrutura foi demolido. Exatamente. Hoje não resta nenhum prédio lá, nada, Sim. né, da ruína. E assim, depois disso, depois dessa implosão, eu conversando com umas pessoas que moram lá, eu encontrei o seu Osmar. Você deve conhecer o seu Osmar, que é ele mora ali na beira do rio, e ele trabalhou no Renner durante muitos anos, e ele veio me contar que ele chorou quando ele viu a implosão. Hoje não existe nada físico mais do Renner, mas a memória se mantém também no livro, né? Exatamente. Como é que foi o lançamento na Feira do Livro e como é que as pessoas têm repercutido também essa história aí do Renner? Foi muito positivo. Já durante a publicação a gente já percebia que as pessoas estavam se envolvendo com as histórias. Na sessão de autógrafos, no lançamento também foi muito procurado. Muitas pessoas que, além daqueles com quem eu falei, pessoas das novas gerações se interessaram e buscaram o livro. Ainda está sendo bem procurado no jornal. Quem quer comprar o livro está disponível no jornal. Então, está sendo bem boa assim, a procura, porque as pessoas realmente estão se interessando pela história do frigorífico. E por senhor, seu Pedro, como é que é ter feito parte dessa história também do livro e relembrando o frigorífico, né? Sabe que o frigorífico Renner foi um marco na história de Montenegro, porque na época, quando eu peguei lá, trabalhava mais de 500 funcionários. E era a época da exportação. E a gente trabalhava, haja visto que a gente, além das 8 horas de trabalho, a gente fazia mais 6 ou 8 horas, hora extra, como se diz, né? Para poder dar conta de tudo. E então, isso dava um retorno em ICM para Montenegro muito grande. E haja visto que depois que o frigorífico Renner foi à falência, a nossa beira do rio ficou desativada praticamente, né? Porque ali da igreja para baixo ali, hoje é um deserto. E na época do frigorífico Renner, e aí também tinha a embarcação, tinha tudo, né? E lá era um movimento muito grande. E as pessoas que não sabem da história de Montenegro, às vezes dizem, conversam bobagem que a gente não gostaria de ouvir. Porque agora com esse negócio de cortar o rio lá por causa das enchentes, eu li um dia no jornal de um meio ambientalista dizer que ninguém mandou fazer casa na beira do rio, e então agora que aguente, não tem que estar mexendo no meio ambiente para fazer corte no rio. Eu penso diferente, porque a gente sabe que a cidade de Montenegro começou em 2 lugares. Começou na beira do rio. Por que começou na beira do rio? Começou na beira do rio porque, na época, o acesso que a gente tinha de meio de transporte era por água. Então, vocês podem ver que as casas mais antigas que existem até hoje, justamente é na beira do rio, porque era mais fácil o meio de transporte. E ali perto da antiga usina, que é onde é a
Câmara de Vereador hoje, teve o maior armazém atacadista da história de Montenegro naquela época, que era o armazém atacadista do seu Livino Schiller. E vinha tudo por água, embarcar. Todo o que a gente tinha para distribuir aí para os outros armazéns era no atacado do seu Livino Schiller. Então vinha tudo por água. E na época também a lenha que ia tudo para Porto Alegre, tudo ia por água. Então era um movimento muito grande. E aí essas pessoas não sabem da história de Montenegro, aí ficam conversando coisas que não sabem, né? Porque hoje a gente fica triste de ver a beira do rio lá praticamente deserta, né? E eu acho que tem que existir alguma coisa na beira do rio para manter. E eu fiquei feliz quando, ainda da prefeita Madalena Bila, ela recuperou a usina, que também era uma história de Montenegro, a nossa usina. E hoje está lá aquele prédio bonito, recuperado, e quase que terminou também. E assim a gente queria do frigorífico Renner. Mas, infelizmente, por causa de políticas, nós não tivemos uns políticos assim, na época que o frigorífico Renner fechou, uns políticos que abraçassem essa causa. Então, nesse ponto, foi um desastre político da época. Hoje ficam as histórias na memória mesmo, né? Exatamente. E eu gosto muito da beira do rio, haja visto que eu comprei um terreno e construí quase na beira do rio, né? Então, eu adoro enchente. Perfeito. Bom, nosso tempo encerrou aqui. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Sucesso no livro. Obrigada. E essas boas lembranças aí do Renner que permaneçam aí na cidade. Olha, eu agradeço muito o convite e espero que tenha contribuído também para essa linda história que o frigorífico Renner nos deixou em Montenegro. Perfeito. Então, muito obrigada pela presença. O programa Não É Bem Assim de hoje, então, fica por aqui. Vocês tenham uma ótima semana.